Daqui a pouquinho o professor Peter já deve estar chegando, às 20 horas ele está terminando, ele também está dando uma aula remota, então ele terminando a aula ele já inicia aqui conosco. Boa noite, professor. Boa noite, Bianca, tudo bem? Tudo Matheus, certo. Sara, tudo certo. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho o professor Peter está conosco aqui. Então hoje a gente vai iniciar um tema bem bacana. É a tomografia computadorizada, né? Desde a reabertura das agências. A perícia de Edson estava marcada para hoje. Para casa. Desliga o microfone. Daqui a pouquinho o professor Peter já está chegando. Todo mundo já deu uma conferida lá nas notas? Já. Legal. Já tudo certo, sim. Show, bacana. Eu disponibilizei também as duas aulas, já estão lá no EVA lá. Eu quero ver, de repente, se na próxima semana eu vou ver se eu consigo uma sala de aula para a gente fazer uma atividade presencial, prática, assim, com as imagens. Então, eu vou ver se eu consigo reunir todos numa sala lá do complexo aquático. Tem uma sala de atividades, então eu quero ver se eu consigo a disponibilidade. Eu estou conversando lá com o pessoal. Então, se eu conseguir a sala e todo mundo concordar, né, para a gente fazer uma atividade prática, e aquelas pessoas que não tiverem condições, aí eu bolo a mesma atividade remota, para a gente poder fazer uma prática, né? Acho uma boa, professor. Oi? Eu acho uma boa. Uma boa, né? Para a galera se encontrar, né? Isso. Vocês têm alguma atividade que está presencial, gente? Ou está todas remotas, todas as disciplinas? Muito nenhuma presencial, só remota. Tá. Eu estou pleiteando porque a nossa turminha são 20 alunos e aí eu quero ver se a gente consegue fazer aí uma atividade bacana aí, prática. Eu vou levar várias imagens, a gente vai fazer com negatoscópio, vai ser bem legal, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, que é a introdução à tomografia. O professor Peter, ele é tecnólogo em radiologia, ele faz parte do Conselho Regional e é uma pessoa muito bacana, um professor do Instituto Federal, ele dá aula no Brasil todo aí, principalmente nesse tema, que é esse tema introdutório da nossa aula de hoje, que é a tomografia, né? Até agora a gente só falou de raio-x, 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 e muitas pessoas às vezes se perguntam, né? O que é melhor, né? Tomografia, ressonância, o raio-x, né? E até no primeiro dia de aula eu comentei, né, que não existe uma hierarquia entre os exames, né? Na realidade a gente sempre vai ver o que é melhor para aquele caso. Então uma dica que eu até comentei que quando, por exemplo, um paciente ele tem um traumatismo craniano, ele bateu a cabeça, sofreu um acidente, né? Um trauma de grande energia, muitas vezes a tomografia vai ser o exame que dá velocidade, né? A gente vai ter uma qualidade de imagem, mas ele é um exame preciso. Então, se a gente for comparar em relação ao raio-x, né? A tomografia vai ser um exame mais rápido, né? Se a gente for pensar numa ressonância magnética, é um exame que a gente vai conseguir ver muito mais detalhes, a gente vai conseguir ver outras estruturas, mas aí o paciente vai ficar um tempão lá para a gente conseguir ter o resultado, né, das imagens processadas. Na tomografia, o exame é muito mais rápido, tá bom? O professor Peter está chegando aqui. Boa noite, professor Peter, tudo bem? Tá escutando?
mas eu acho que o teu áudio, prof. Peraí. Aí, E agora? agora Habilitado? foi. Boa noite, meu caro. Boa noite, professor Peter, tudo bem? A gente acabou de acessar aqui, já coloquei para gravar. É um prazer te ter aqui conosco, né? Eu estava fazendo uma breve apresentação tua, né? Nós já somos amigos aí e colegas já de longa data, né? Então, eu estava comentando um pouquinho da tua experiência profissional como tecnólogo em radiologia, né? Tu atua em várias frentes, né, professor Peter? Na educação, vai abraçando. da educação continuada, no Conter, né? Então, eu queria que tu te apresentasse para a gente, conversasse um pouquinho conosco aí da tua experiência. Seja bem-vindo aí, a palavra é sua. Tá joia. Jonathan, obrigado pelo convite. Boa noite, turma. Né? Eles são de qual fase, Jonathan? A fisioterapia, né? Qual fase? Fisioterapia. Aqui tá um pouquinho misturado. Tem sexta fase, tem quinta fase. A galera tá no meio do caminho aqui. Tá, tem um perfeito. De tudo. Tá, perfeito. Bom, Jonathan, eu agradeço o convite, né? Eu já há uns 2 anos atrás, eu dei uma aula similar a essa, né? Também para a Unisul, para o curso de medicina. Mas aí, claro, foi presencial, né? E é bacana essa aproximação, porque, querendo ou não, né? Mesmo no curso de medicina, né? Os profissionais que lá estavam, né? Também não entendiam muito o que era uma tomografia. Né? E aí, hoje acontece tanta barbárie de solicitação de exames errados, enfim, por eles não entenderem o que é o equipamento, né? E não poder usufruir de toda uma tecnologia que está disponível por não conhecer. Então, parabéns pela iniciativa, né? Enfim, espero poder contribuir com a turma aí para estar, né, acompanhando e principalmente entendendo o que é esse equipamento, né? Então, eles já tiveram, obviamente, né, essa questão aí do raio-x, já sabe como funciona o raio-x, os princípios da imagem, né? Então não vou me atentar a isso, mas em relação, né, à tomografia, que obviamente que é o foco, né? Eu sou mestre em proteção radiológica, então eu levo isso de fato bastante a sério, né? Quando a gente fala dos limites de dose em relação né, a radiação. E a tomografia, infelizmente, meus caros, é o maior vilão que a gente tem hoje, né? Um exame de tomografia de crânio equivale a mais ou menos 100 radiografias. Um único exame de tomografia de crânio equivale à mesma comparação em relação ao exame, tá? Que 100 radiografias de crânio. Ah, professor, é muita coisa. Pois é. Mas pode ficar pior se você fizer uma tomografia de tórax e abdômen total, por exemplo, 400 radiografias. E aí o pessoal fica preocupado, né? Poxa, eu fiz um exame de raio-x, eu não sei da dose, né? Não, tu tem que ficar preocupado, você está fazendo muita tomografia, né? E obviamente vocês, né, depende da área de atuação, vocês vão trabalhar em UTI e vocês vão ver que tem paciente que ali que faz todos os dias. Principalmente para quem tem alguma insuficiência respiratória, certo? Porque é um acompanhamento. Às vezes é colocado uma sonda, é feita uma radiografia, né? Mas às vezes a evolução, obviamente, né? Tu consegue somente em relação ao exame de tomografia. Então eu vou estar apresentando para vocês os princípios, né? Como funciona essa tomografia, né? E obviamente até chegar num protocolo né? E na medida do possível, claro, direcionando para vocês, para ser algo realmente, né? O que você como fisioterapeuta deve saber em relação ao exame de tomografia, tá? Jonathan e demais, fiquem bem à vontade para fazerem perguntas, tá? Né? O que eu souber responder, vou tentar. O que eu não souber, eu invento. Não, tô brincando, tá? A gente vai atrás aí, tá? Para tentar, né, ajudá-los da melhor maneira, tá? Então, gente, olha só. Eu preparei um materialzinho aqui, tá? Eu não vou passar ele na íntegra, enfim, mas é para dar um escopo, né? Digamos assim, tá? É uma aula que eu montei. Uma aula que eu dou uma aula introdutória num curso ali de tomografia, tá? Então, vamos lá. Essa imagem que você está vendo, tá? Eu não sei se alguém já fez, o exame já foi paciente, né? Mas é exatamente como você está num ambiente de tomografia computadorizada, certo? Então, o profissional está aqui operando, ele tem essa visão do equipamento. Ninguém fica na sala,
tá? É muito raro ficar algum acompanhante na sala. Por quê? Por causa da radiação, tá? Salvo exceções, um paciente que seja da UTI, um estado mais grave, onde tem que segurar equipos, né, um respirador, alguma coisa assim, senão não vai ficar ninguém na sala junto com ele, tá? Então, acompanhante, mas é uma criança. Na medida do possível, a criança vai ficar também sozinha. É um exame muito rápido, gente. É um exame rápido que é o seguinte, a gente marca na agenda de 5 em 5 minutos. Mas o exame não dura tudo isso. 5 minutos é para entrar o paciente, fazer o exame, sair, a anamnese e tudo pronto. Tá? Então, o exame às vezes dura 2, 3 minutos no máximo. O exame em si são poucos segundos. Tá. Há risco da tomografia substituir raio-x? De hipótese alguma. Pelo custo, né? Um tomógrafo como esse que você está vendo aí custa em torno de R$800 mil. Um tomógrafo desse aí, que não é dos mais avançados. Né? O Celso Ramos agora, finalmente, depois de 2 anos, ativou um tomógrafo onde é que eles pagaram 2.800.000. Certo? Então, né, tem tomógrafos e tomógrafos, assim como tem carros e carros. O que muda? Velocidade deles. Em relação à qualidade da imagem, tudo depende do que a instituição, a clínica, o hospital gostaria de fazer em relação, né, com aquele equipamento. Mas o raio-x continua ainda sendo o guerreiro. Por quê? Porque ele é mais barato, ainda ele consegue ser mais rápido, principalmente em casos de trauma. Né? E então, quando chega, né, politrauma que a gente coloca, né, o raio-x ainda é aquele mais rápido, o pessoal consegue fazer. É o seguinte, eu faço várias exposições em relação ao raio-x. A tomografia, dificilmente eu vou fazer de corpo inteiro. A tomografia, né, anota isso que o Jonathan vai cobrar na avaliação de vocês. A tomografia é segmentada, tá? Jennifer, o Jonathan vai fazer prova, eu que vou fazer as questões, eu mando para ele e ele cala depois, tá? Então, assim, ó, a tomografia, gente, é segmentada. Não tem tomografia de corpo inteiro. Certo? Dos pés da cabeça. Não existe. Né? Existe o paciente que vai no médico, que está com alguma lesão. Eu quero uma tomografia. Se eu fosse médico, eu falo, quem é você para querer alguma coisa? Mas o Google, os caras já chegam assim, o telefone diz que tem aqui, que tu tem esse tipo de exame. Né? Gente, o médico fala assim, tá, mas o que a tomografia tem, que a ressonância não tem, ou o raio-x, são exames diferentes, certo? São exames completamente diferentes. Vocês vão receber muito mais exames de ressonância magnética do que de tomografia. Por quê? Porque a ressonância magnética, não é o foco da aula hoje, tá? Mas a ressonância magnética, né? Ela avalia partes moles. Gente, a resolução da imagem que eu tenho da ressonância eu não tenho nenhum outro equipamento. O raio-x, que é o princípio da tomografia, tá? Radiação é osso. A tomografia, assim como o raio-x, o principal objetivo é ver osso, certo? Mas eu consigo ver o pulmão? Consigo. Eu consigo avaliar o esôfago? Consigo. Cérebro? Também. Mas o cérebro vai em relação, né, um sangramento, enfim, tá? Pequenos tumores já não vai aparecer, lesão na coluna, só se tiver osso envolvido. Partes moles, questão de luxação, tendinite, processos inflamatórios, não sei o que, isso não é o ideal para tomografia, isso tudo é para ressonância magnética. Como vocês vão tratar muitas vezes lesões, né, grande parte dessas lesões são de origem musculares, enfim, para esses processos inflamatórios, vocês vão analisar muito mais ressonância magnética, tá? E já acabou assimilar, o pessoal confunde, porque a tomografia, tá vendo, tem aquela rosquinha ali, aquele gantry, né? A resso também tem, só que a resso é um portal muito maior, é um exame barulhento, custa de 2 a 3 vezes mais caro. Uma tomografia, gente, para você ter uma ideia, em torno de 500, 600 reais. Tá? Uma ressonância, 900, 1.000 até 1.400 reais. Certo? Uma ressonância básica. Né? Então é um exame muito mais caro. Equipamento de ressonância custa de 2 milhões para cima. É um equipamento hoje de ressonância que custa 4 milhões de reais. Somente o equipamento
fora instalados aí quase 1 milhão. Né? Então, é um equipamento muito caro, mas, por outro lado, ele pode funcionar 24 horas por dia e tu pode fazer exame em cima de imagem. Por quê? Porque ele não tem nenhum princípio na sua composição que vai trazer algum dano para o paciente, diferente da tomografia que eu tenho que ter o controle. Tá? A tomografia, ela funciona em fatias. Tá? Então, olha só, essa aqui é uma imagem que você está vendo aqui, ó, de um corte, né? Um corte que a gente coloca, um corte axial aí, né? De uma maçã. Olha que interessante, ó. Tá? Então, esse é o princípio. É fatiando que a gente faz. Então, a tomografia aí é segmentada nesse aspecto, tá? Então, olha só, quero te chamar a atenção. Tá, mas isso aqui é só uma tomografia de uma maçã, sim. Mas olha os grãos. Tudo, isso aqui vai ser um dos principais objetivos dessa aula de hoje para vocês aí, tá? Tudo que tem ar dentro na tomografia, ele vai ficar preto. Os outros componentes, né? E na maçã você sabe como é que é a composição por dentro, né? Mas a sementinha você não enxerga e ela tem ar ali dentro. Então, na tomografia, tudo que tiver preto, como você está vendo nessas, né, nas sementes da maçã ali, é ar. É porque tem ar, porque 100% da radiação chegou no detector. Não tem atenuação. Se não tem atenuação, vai chegar a dose. Eu botei 100, vai chegar a 100. É mais ou menos isso. Tá? Então, o ar, para quem está anotando aí, ó, o ar é um contraste natural. Então, é um contraste natural e negativo que a gente chama. Existem os contrastes, que a gente vai trabalhar muito com contraste iodado, que é o principal, né, na tomografia, né, mas que podem provocar alguns riscos, enfim. Mas eu uso muito para partes moles, para lesões tumorais, enfim. Mas o ar é um contraste natural. Por que você vai fazer uma radiografia? O técnico lá pede para você encher o peito de ar, para causar um contraste na imagem. Gente. A gente precisa de contraste, tá? Então, é o seguinte, um conceito aí de tomografia. É um método diagnóstico, então não é terapia, não usa tomografia para tratar nada. Ela é diagnóstica, tá? No qual eu uso radiação do tipo X, é uma radiação artificial, produzida da mesma maneira que a luz elétrica, só que com uma tensão muito maior, tá? Eu estou falando aqui na tensão de 140 mil volts. O transformador que tem na tua rua, ali em frente à tua casa, é de 13 mil volts. Se você tocar nele, você já era. Agora tu imagina a tensão de um exame desse, que é 140 mil volts. Tá? Então ele gera uma energia muito grande. Então a tomografia é o mesmo princípio, a radiação X, gerando, né, alta tensão, com uma frequência muito alta, onde a gente vai ter essa imagem detalhada, ou imagem de alta resolução. Tá bom? Posso seguir? Jennifer, só balança a cabeça assim, posso seguir? Beleza, então tá bom. Matheus, tu tá jogando ou tu tá me ouvindo aqui? É os caras de fone, cadeira de jogo aí, ó. Tá. Tô escutando, tudo certo. Beleza, então. Então tá. Gente, olha só. Para que tu vai usar a tomografia, tá? Além para toda aquela questão, para trauma, né, ou suspeita de POC, pneumonia, a questão do Covid, né, enfim, além disso, tá? Para biópsia, isso é bastante utilizado, tá? Para essa questão de biópsia, por quê, tá? Tem alguém que tá falando e tem um ruidinho aí, acho que é no microfone da Rafaela. Rafaela, só deixar no mute que tá... Obrigado, Rafa, já deu. Para biópsia, tá? Então eu utilizo a tomografia guiada. Pode ser por ultrassom, mas também posso usar a tomografia, tá? Então tem coisas que o ultrassom não vai me servir. Vocês vão trabalhar com muito ultrassom. Todas as clínicas têm, enfim, vocês vão usar bastante ultrassom. Mas tem coisa, você vai ver, a imagem do ultrassom, gente, é desastrosa perto da tomografia. Você vai ver as imagens, Sara, é verdade, né, Sara? Você vai ver aquelas imagens do ultrassom, tu não entende nada. Que buliu faz aquela ali, não tem uma definição. E de fato não tem.
É um cristal piezoelétrico que tem lá dentro que emite um sinal que na hora que a frequência volta, que vai fazer uma leitura, né? A tomografia não, a tomografia te dá uma alta definição. É que o princípio é diferente. Então, biópsia pulmonar, por exemplo, né? Eu vou usar a tomografia para me guiar, para ser certeiro. Fazer punção também, muito líquido cefalorraquidiano e coisa assim, eu vou usar a tomografia ou estereotaxia, que são marcadores que eu uso, por exemplo, aí na radioterapia. Nenhum tratamento de radioterapia eu faço se eu não tiver uma tomografia computadorizada. Eu não tenho como me basear, porque eu preciso localizar um tumor com toda a habilidade que eu tenho, um radiologista, de identificar esse tumor, do tamanho da lesão, aonde ele está. E em cima disso, um dosimetrista, que é o profissional, vai, né, identificar aqui o tumor, aqui o órgão saudável. E aí vai mandar para o oncologista para verificar a quantidade de dose que vai de radiação para destruir aquela lesão tumoral. Então a radioterapia, ela usa muito isso, né? Então, o Jonathan, né, teve essa experiência no Hospital de Caridade, né? Ali tem a radioterapia e tem um tomógrafo. Então todo o planejamento dessa radioterapia se faz lá na tomografia. No CEPOM, por exemplo, ele já tem um tomógrafo lá dentro. Então todo o planejamento já sai lá de dentro, tá? Então, por isso que é estereotaxia, que é essa marcação, né, que eu acabo utilizando. Eu preciso marcar externamente para localizar algo interno, tá? Gente, esse senhor aqui, William Conrad Röntgen, esse alemão simpático, né, de sorriso aqui, em 1895, tá? Foi ele, tá, que descobriu o raio-x. Sem querer, né? Foi sem querer, mas pesquisando um ano. Então não foi sem querer, assim, né? Pesquisando um ano até que chegou no resultado, né? Então ele fez a primeira observação. Essa aqui é uma famosa radiografia da sua esposa, Dona Berta. Durou 15 minutos fazer essa imagem, enfim. E o que foi o que transformou toda essa questão, tá? Gente, por votação de mais de 8 milhões de pessoas que visitaram o Museu de Londres, votaram que o raio-x é a descoberta do século. O raio-x. Por quê? Tu imagina, né? O Matheus aí sofreu um trauma na cabeça. Vai para o hospital. A gente vai fazer o quê? Vamos abrir. Não tinha. Era tudo aberto, gente. Era tudo cirurgia exploratória. Tu entendeu? Quanta dor de cabeça, cefaleia, o pessoal fala, mal olhado e tudo que vai, dor no estômago, que eram só gases às vezes, as pessoas abriam. Tu entendeu por quê? Olha a revolução agora com raio-x, tu consegue enxergar lá por dentro. Enfim, você já conhece, né, o funcionamento do raio-x, enfim, então é importante saber isso, tá? E aí, em 1972, ou seja, 72 anos, praticamente depois da descoberta que começou de fato, né, a andar o raio-x, eu tive a tomografia computadorizada. Esses dois simpáticos senhores aí, ó, tá? Eles não trabalhavam juntos, eles trabalhavam separados, tá? Sequer moravam no mesmo estado, mas um foi responsável pela parte do equipamento e o outro pela parte matemática, tá? Então, o Gottfried Hausfeld e o Alan Komark, né, ganharam o prêmio Nobel em 1972, certo? Pela invenção da tomografia, 1972, tá? Então, esse aqui, só para você ter uma ideia, Gottfried com seu primeiro protótipo, claro, cabia o crânio e não cabia qualquer crânio, a cabeça do Jonathan já tem as dúvidas se ia caber aqui dentro, né? Mas enfim, né? Porque as pessoas tinham esse mistério, né? O que acontecia no crânio das pessoas, tu entendeu? E tinha essa se descobrir. Então, o primeiro tomógrafo foi feito para o crânio. Gente, mas olha só, tá? 30 minutos para fazer uma varredura. Gente, é 30 minutos sem se mexer, sem piscar os olhos, sem poder deglutir. 30 minutos. Tá? Então, assim, demorava uma eternidade. Mas, enfim, era o primeiro. Deu certo. Embora demorado, alta dose de radiação, deu certo. Essa aqui é uma das imagens, ó.
resolução base 2 as matrizes, bem alta, tá? Mas enfim, é que nem tu comparar aí aquelas máquinas TechPix, né? Com hoje um celular aí que tu tem de alta resolução, tá? Então, essas primeira imagem era de baixíssima resolução, o processamento durava a noite inteira, enfim, mas eu tinha agora uma tomografia no meu crânio, tá? Gente, nossos aparelhos são divididos em gerações, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta geração. Quarta geração, por exemplo, aqui, ó, tá? Década de 90. Quinta geração, anos 2000. Observe, tá? Olha só. O número de detectores, tá vendo, ó? Isso vai evoluindo. Quanto mais detectores, maior a resolução, menos borramento de imagem e mais rápido o meu exame e, consequentemente, aqui, ó, mais rentável. Ninguém põe uma tomografia numa clínica para fazer o bem, é para ganhar dinheiro. Se o pessoal está investindo 1 milhão num equipamento desse, é para ganhar dinheiro. Então, eles vão marcar exames, né? Então, olha só. Imagina que você tem um equipamento hoje que em 0,5 segundos ele faz uma tomografia do teu crânio. Gente, 0,5 segundos. Tá? É o crânio inteiro? Não, é um pedaço. Quer dizer que depende do número, da largura dos detectores, às vezes 2 voltas. Eu tenho um equipamento hoje da Toshiba que tem 2 ampolas, em 2 voltas ele faz o crânio inteiro. Então demoraria 1,3 segundos. Gente, 1,3 segundos para fazer uma imagem do teu crânio inteiro. Você tem 360 imagens. 1,3 segundos. Né? Gente, isso é algo incrível. É inimaginável a velocidade e a resolução que eu tenho nisso. Tá? Então, velocidade. O paciente já deita lá e já está liberado, pode ir embora. Tá? Pode ir embora e o médico tem 300 imagens para estar analisando. Tá? Então, quando vocês vão ver equipamentos, enfim, né? A maioria dos equipamentos, a gente está numa capital. Né? Então, né, tá numa capital, ó, tem clínicas aqui que investem bastante, então a maioria dos equipamentos são chamados de multi-slice, certo? Como o inglês de vocês é bom, então vocês sabem que é multicortes, né? Então, que são esses equipamentos mais rápidos, ultra fast, digamos assim, que a gente fala. Então, são cortes fininhos, extremamente rápido, com uma resolução alta, né? Tá, mas para que eu vou usar esse tipo de equipamento? Gente, imagina que você possa fazer uma imagem do coração como se o coração estivesse parado. É isso. Né? Então, a gente divide o tomógrafo em canais, certo? Vocês vão ver, tem tomógrafos primeiros de 4 canais, de 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então, na cidade hoje, eu tenho até equipamento de 256 canais. Quer dizer que é o seguinte, em uma volta que ele vai dar, ele produz 256 imagens. Esse equipamento demora 0,5 segundos para dar uma volta. Então, em uma volta que ele dá, ele produz 256 imagens. Gente, isso é um canhão, tu entendeu? Eu faço o tórax inteiro de uma pessoa dessa em 3 segundos. Tá? Então, não tenho nada tão rápido quanto essas questões. Então, como é que funciona ali dentro? Eu tenho um tubo de raio-x, ele vai circular em torno do meu paciente, certo? E aí, diante desse quesito, né, ele vai examinar aquela região que eu delimitei, né? Essa radiação, então, ela é absorvida, certo? Ela é absorvida pelo tecido que a gente coloca, né? Não é que ela é absorvida, o tecido vai, né, absorver ela, não. Ela atravessa o tecido, né? Então ela tem atenuação, que a gente fala, é a palavra que a gente usa, atenuação, tá? E aí, de acordo com os detectores que eu tenho no meu aparelho, que no raio-x convencional era antiga a película, o filme, no tomógrafo são detectores, centenas de detectores, eles vão gerar um sinal que vai gerar uma imagem para mim. O tomógrafo, gente, é pura computação, tá? Isso é bem importante, ele é pura computação, tá? E eu vou te mostrar algumas imagens depois que você vai ver.
Gente, essas imagens eu trabalho com cores. Só que não são cores coloridas, são tons de cinza. Tá? E para formar essas imagens, o menor ponto de formação de uma imagem é chamado de pixel. Tá aqui, ó. Eu botei, ó. Pixel. O menor ponto para formar uma imagem é pixel. Então eu tenho vários pixels que vão formar uma matriz vai dar uma resolução para mim, certo? Então, na tomografia, assim como no raio-x, mas na tomografia isso é mais assertivo porque é pura computação, eu trabalho com escala de Hounsfield. O nome é homenagem lá ao inventor da tomografia. Tá, professor, o que é essa escala de Hounsfield? Olha só, é isso aqui, ó. Tá? Olha só, parte do pressuposto, tá? Vamos lá, eu vou marcar aqui, ó. Vou botar uma estrelinha aqui, ó. Olha a água aqui, ó. A água é o zero, certo? Então, essa escala vai do menos 1000 até ao mais 1000. Então, todos os órgãos e tecidos no teu corpo, eles são definidos dentro dessa escala, escala de Hounsfield, são tons de cinza, tá? Então eu tenho 2000 tons de cinza. Aí a Bianca tá pensando, professor, tem um filme lá que é 50 tons, né? Mas Bianca aqui, ó, aqui é 1000 tons de cinza, tu entendeu? Não tiveram nem coragem de fazer um filme com 1000 tons de cinza, tá? Existem, né, tá? Existem mais de 20.000 tons, mas seria inviável. O nosso olho, né, consegue enxergar em torno de 12. Algumas mulheres chegam aos 20, claro, né? Não vamos nem discutir, né? Mas, né, as pessoas comuns, assim, os homens, né, até 12 tons de cinza. Agora, tu imagina, a tomografia trabalha com 2000 tons. A minha referência é sempre a água, tá? Até porque grande parte do teu corpo, mais de 70%, é água. Então é o seguinte, tudo que tiver, isso é importante, ó, tudo que tiver muito escuro no teu corpo, ou seja, quase ar, certo? Então, pode ser a cavidade do pulmão, pode ser um seio, enfim, isso indica ar, tá? Aí vem, ó, o pulmão, que é um cinza escuro a preto. A gordura também é bastante escura. Gordura também é escura. Na ressonância, gente, é totalmente diferente. Na ressonância, se eu uso um protocolo lá de T1, a gordura fica branquinha, branquinha. No T2, ela fica escura. Eu consigo mudar, na tomografia, não. Tá? E aí, olha só. Rim vai em torno de 30. Aí começa as escalas de cima. Elas vão clareando, ó. Músculo de 40 a 60, o fígado e o osso cortical, que é o mais clarinho. E aqui, uma imagem de um corte axial, tá? Alguém, né, chutaria que região do corpo é essa aqui? Você não, professor. Gente, alguém, ou no chat, ou falando, alguém chutaria que região do corpo é essa? Uma pelve? Muito bem, Sara, tá? Região da pelve, tá? Então, né, olha só, lembra que eu falei que a gordura é escura? Tudo que eu vou colocar aqui de vermelho, isso aqui, olha aqui, onde é que eu tô botando essas estrelinhas? Isso aqui é tudo gordura, ó. Ó, tudo gordura. Tá? Você consegue ver essa parte óssea, você tem aqui, né? Tem, né, parte aí de uma vértebra lombar, mas olha só, toda a tua da pelve aqui, ó, os ossos da pelve, ó, você está enxergando. Professor, tem um negócio preto aqui, ó. Esse negócio preto é parte do intestino, tá aqui, ó. Gases dentro do intestino. Então, assim você vai identificando, tá? Então, de acordo com a densidade dos materiais, de acordo com a densidade, eu tenho essa escala. E é assim que eu trabalho. Então, para você, gente, vocês vão trabalhar com esse tipo de anatomia. E o Jonathan é muito craque nisso aí. Esse tipo de anatomia seccional, desse tipo de imagem. Né?
É aqui que você vai analisar uma estrutura, né? Então não é uma imagem colorida, alguma coisa assim. Se fala de tomografia, é assim. Claro, a imagem pode vir com uma reconstrução 3D, enfim, com animações, mas essa aqui, né, é como a gente produz, tá? E aqui, claro, está em espanhol, mas só para você ter uma ideia em relação, né, das escalas que a gente acaba trabalhando, né? Então, ó, mama que é gordurosa, gordura que chama de graxa, né? Então, os pulmões, ó, tudo isso aqui está em escala negativa. Então, é um cinza escuro. Essas aqui é um cinza mais claro, 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 até clarear, ficar bem branquinho, que é o parte do osso cortical, digamos assim. Tá? Então, a tomografia computadorizada trabalha em tons de cinza, a escala chamada escala de Hounsfield, e a minha referência é a água. É o meu padrão. Certo? Posso seguir, Jonathan? Pode, está indo muito bem, prof. Então, Obrigado, tá beleza. tá top. Imagina. Gente, para mim fazer então o exame, com vários equipamentos, eu vou usar protocolos, tá? Então, quando você leva, né, o paciente lá para fazer, o profissional que está lá sentado, ele vai executar um protocolo. Ele vai lá, requisição médica, né? Sei lá, DPOC. Tá lá, indicação clínica, enfim, conversar do paciente, então ele vai usar diretamente o protocolo pronto para isso. O protocolo de trauma, crânio-trauma, tem que ser rápido, certo? Ah, agora é um processo, né, que eles estão avaliando, é um tumor, certo? Então, são protocolos, que a gente tem mais de 80 protocolos na máquina, certo? De várias regiões. Então, a gente vai seguir esses protocolos, tá? Isso aqui tudo faz parte de um protocolo. Claro, a aula de vocês não é montar um protocolo, mas é para ver como está envolvido, são vários aspectos, né? Então, por exemplo, tem um tipo de angulação na mesa, aonde começa e aonde termina o meu exame. A gente chama de FOV, Field of View. Qual a espessura desses cortes? Isso é fundamental, tá? Ou seja, cortes de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 10 milímetros, né? Como é que é feito depois essa impressão desses exames? 16 exames, né? Não adianta botar tudo pequenininho numa página, enfim, ninguém vai entender nada, né? Ah, vai num CD. O médico hoje tem leitor de CD no computador dele? Não adianta às vezes entregar no CD, tem que botar na nuvem, certo? Tem que dar um arquivo, um acesso, certo? Tem que ter uma boa conexão. Um exame desse, gente, um exame desse aí tranquilamente é mais de 100 mega. Cada exame, certo? Então tudo isso tem que ter um bom servidor, né? Verifica no protocolo também qual a dose de exame. Eu não posso usar a mesma dose em mim e usar a mesma dose na Fernanda. A dose de exame é de acordo com o peso, com a altura, certo? Com o sexo interfere? Na dose não, tá? Mas em relação se é pediatria, adulto médio ou adulto grande porte, isso interfere, tá? Então geralmente a gente tem 3 protocolos, se é criança, adulto, aí adulto pequeno, médio ou grande. Tem essa definição, tá? E aí, antes de terminar o teu exame, você verifica se vai uso de contraste ou não, e qual o tipo de contraste, e ainda qual as janelas, a reconstrução. São os 3D que a gente faz na imagem. A gente brinca aí de Photoshop, digamos assim, tá? Então, quem que não pode ou, né, devo aí evitar em relação aos exames? Mulheres grávidas. Por uma questão óbvia, questão de gravidez. Tá, mas então eu não faço. Não, gente, não é isso. Eu devo evitar. Se há um risco para a mãe, risco, né, de perder a vida, ela vai fazer. Tá, mas se ela fizer um exame de tomografia, pode dar algum dano? Não. Dificilmente vai dar. Mas aí o exame é em cima do abdômen, aquele feto está nas primeiras 3 meses, isso tudo é levado em conta. Tá? Se é uma gêmeos, por exemplo, está aí no 2º mês de gestação e tu fizer uma tomografia no abdômen, aumenta sim a probabilidade de dar algum dano. É de certeza? Não.
Não é de certeza. A gente trabalha com probabilidade. Mas o médico que está solicitando o exame, ele que tem que ser responsável. Ele tem que colocar na requisição que ela está grávida e que ela está ciente, né, em relação às consequências que aquilo pode ter, tá? Mesmo assim, antes de executar o exame, um profissional sempre deve questionar para a mulher se ela está com suspeita de gravidez. E eu sempre oriento meus alunos jamais olhar para a barriga da mulher. Sempre olha nos olhos e pergunta, né? Porque senão pode vir um tapa bem forte aí, entendeu? Então, né, para evitar esse constrangimento, olha nos olhos, né? Porque se a mulher gaguejar, tá com suspeita, enfim, tá? E só nível de curiosidade para você, gente, aconteceu numa clínica aqui na cidade já. Uma paciente foi fazer o exame, isso ano passado, tá? Foi fazer o exame de tomografia. Tem suspeita de gravidez? Não. Foi feito. E aí a primeira parte do exame que eu faço é um scout. Um scout é um raio-x que em cima disso eu vou planejar os meus cortes. Apareceu um feto. E aí o técnico parou o exame, claro, né? E eles falaram, interromperam, chamaram o médico, olha, ela está grávida. Sim, mas ela disse que não estava, não tinha nem suspeita, né? Chamaram ela e aí ela falou, sim, eu estou grávida, sim, eu estou fazendo esse exame aqui justamente porque eu não quero essa gravidez. Olha o absurdo, tá? Aí, vendo mais, né? Isso tem acontecido nessa empresa, enfim, eles falaram, não, esse aqui já foi o quarto ou quinto caso que já aconteceu. Ou seja, eram todas mães muito jovens, eu estou falando gente aí de 18 anos de idade, tá? Que já não precisa de acompanhante, enfim, né? Para fazer o exame, né? Que queriam usar a radiação para abortar. Porque leram na internet que a radiação pode causar aborto, enfim. Mas assim, gente, para causar um aborto tem que ser pelo menos aí umas 10 tomografias computadorizadas, não é uma, né? Mas enfim, né? O medo, enfim, incertezas levam as pessoas a fazer isso. Então é importante sempre questionar, tá? Bom, outra coisa que tem que ser levado em conta é o peso do teu paciente. Os equipamentos têm limite, tá? Então, tem aí, né? A média é 200 quilos. A média de suporte, tá? Mas tem equipamentos que podem suportar aí até 260 quilos, tá? Mas enfim, isso a gente leva em conta também, tá? Em relação ao contraste, é muito característico na tomografia a gente fazer uso do contraste, tá? Então, mas isso aí, tipo, é uma outra aula, Jonathan, se precisar de uma outra aula de contraste, a gente marca, né? Mas é algo bem à parte, digamos assim, onde muita gente tem medo de fazer por causa do contraste. E de fato, volta e meia acontece alguma coisa, é noticiado, veio a óbito por causa do contraste, né? A chance de vir a óbito, tá? É de 1 para 100 mil. 1 para 100 mil, tá? Isso é considerado muito baixo, tá? Muito baixo, mas enfim, né, a gente faz uma série de perguntas para verificar se a pessoa pode ter algum tipo de, né, reação alérgica, digamos assim, porque o contraste é a base de iodo, né? Então, ele pode dar desde uma dor de cabeça, um gosto amargo na boca, pode dar queda de pressão, mas também pode dar edema de glote, pode dar um rubor facial, certo? E pode dar, inclusive, uma parada cardiorrespiratória. Então, é obrigatório ter um carrinho de parada, ou seja, um carrinho de emergência com desfibrilador, né, e todas aquelas drogas ali no setor de tomografia. Sempre é obrigatório. E a gente só pode fazer exame de tomografia com contraste se tiver ciência de um médico. O médico precisa ou estar no setor ou autorizar. Eu não posso injetar contraste no paciente sem o médico autorizar, tá? Dadas as proporções que pode vir aí, tá? Pessoas, por exemplo, que têm mal de Parkinson, né? Então eu preciso que o paciente esteja parado. Então tem que verificar realmente, né, esse distúrbio neurológico, se vai interferir no exame ou não, certo? Tem que dar um sedativo? Aí eu pergunto, a pessoa que tem Parkinson, no sedativo, ela para de tremer? Sim, ela para.
certo? Né? Então, dependendo do local, às vezes eu consigo imobilizar, enfim, tá? Então isso também tem que ser avaliado. Pessoas que têm qualquer distúrbio psiquiátrico, ou seja, que ela não consegue ficar ali parado, que ela não tem essa compreensão, tá? Isso é bem importante também, né? Eu posso trabalhar aí desde um paciente, às vezes, que tem uma síndrome de Down, por exemplo, vai dependendo do grau. Um paciente, por exemplo, né, com autismo. Então, eu preciso ter uma boa orientação, uma boa conversa em relação a isso. Isso precisa vir marcado na agenda, enfim, em relação a um cuidado especial com um paciente como esse. Com certeza você vai levar mais tempo. É possível convencê-lo, enfim, mas você leva mais tempo, né? E é claro, um paciente aí, às vezes mais idoso, enfim, né, ou até criança, quem não tem né, não vai conseguir ficar parado durante a aquisição, aqueles poucos minutos ali, tá? Então são algumas limitações. Gente, isso aqui é só um layout da sala, só para você ter uma ideia do que é o ambiente de tomografia, tá? E é o seguinte, essa aqui é uma imagem, ó, tá? Então, né, a gente sempre analisa a imagem como no raio-x, então é como se tivesse ao contrário, digamos assim, tá? Então, né, o seu lado direito dá marcado ali à esquerda de você, tá? Então, quando você faz um corte, né, um corte coronal, né? Então, olha só, eu faço várias fatias como essa, digamos assim. Não é que eu escaneio, não faço, né, 100% do meu paciente, não. Eu faço uma fatia, aí pulo um pouco, faço uma fatia, faço outro, enfim, vou fazendo exames, tá? Então, né, aparece, por exemplo, né, eu consigo verificar parte do meu fígado, enfim, mas um exame como esse aqui pode ter intestino. Esse aqui é um exame como se fosse de abdômen total. O maior interesse é nessa região que a gente coloca aqui, ó, nessa região, né, abdominal, certo? Então, é o interesse. Mas, enfim, o foco nessa imagem é só para mostrar para vocês que, né, no teu né, a gente verifica sempre do lado ao contrário, tá? Então, assim como no raio-x também, né, tu identifica do outro lado, tu, né, sempre identifica a imagem esquerda. Gente, dependendo da lesão que a gente está lisando, tu pode fazer cortes mais finos ou mais grossos. Olha só esse exemplo. Esse aqui é uma régua que foi feita ali na tomografia. Cortes mais fininhos e cortes mais grossos. Então, região como abdômen, coxa femoral, enfim, eu não preciso fazer cortes fininhos, tá? Cortes finos como esse aqui, por exemplo, eu vou fazer na supratentorial, eu vou fazer na órbita, vou fazer na região da hipófise, certo? Quando eu estou procurando, às vezes, algum coágulo, né? Então eu vou fazer cortes mais finos, senão geralmente, né, eu faço os cortes aí que a gente coloca em torno de 0,5, né, até 10 milímetros, digamos assim, tá? Então esse aqui é um print da tela justamente como você seleciona a espessura dos cortes que você vai utilizar. Então, dependendo do exame que você vai utilizar, certo? Da estrutura que você vai olhar, você vai colocar um corte. Se não, se você escolher cortes muito pequenos, ele vai ficar cortando o que a gente coloca, né? Fazendo aquisição, só que a dose desse paciente vai ser absurdamente alta. Tá? A gente tem um caso que ficou famoso, inclusive aqui na cidade, tá? O paciente não nascia mais cabelo numa determinada região do crânio, de tanta tomografia que ele fez. Sempre na mesma região. Ele tinha um tumor, mas criaram outro, de tanto exame que foi feito. Tá? E não cresce mais cabelo mesmo, mas isso não é uma ou duas tomografias, não. Eu estou falando aí de 10 a 15 tomografias na mesma região em um único ano. Tá? Então, essa alopecia, queda de cabelo, realmente não tem o que fazer e é irreversível. Tá? É irreversível. Tá? Então, a gente tem scan time, que é, né, que a gente fala o tempo de varredura dos cortes, os filtros que a gente vai utilizar. Né? Eu já falei para vocês da matriz, que é mais ou menos esse aqui, o resumo de como funciona uma tomografia. Tá? Então, você faz uma aquisição,
você vai gerar um volume que a gente chama de voxel, certo? Voxel é o volume, pixel é um ponto. E aí você tem uma matriz. O conjunto de pontos dessa matriz, você vai ter uma imagem. Então você vai ter uma sequência de imagem, um corte axial como esse aqui do cérebro. Então isso aqui é a transformação, isso é matemática que a gente usa na tomografia computadorizada. Né? Resolução. Tomografia a gente trabalha com alta resolução, consequentemente maior dose de exames, tá? E isso aqui, gente, é interessante pelo seguinte, essa aqui é o print da tela, tá? Ali do tomógrafo do lado. Esses botõezinhos aqui que você está vendo, é o que você usa, por exemplo, para tirar e colocar o paciente da mesa, para levantar a mesa ou para baixar, para colocar um laser de posicionamento, para botar a mesa mais rápida, né? Enfim, então, são marcadores que a gente utiliza. Então, é simples de certa forma. Na tomografia, diferente do raio-x, a gente não tem grandes segredos de posicionamento, tá? Ó, alguns podem ser digital, esse aqui é analógico, alguns aí podem ser, né, digitais, tá? Isso aqui é importante, tá? A nossa comunicação. Se vocês estão ali na mesa de comando, certo? Para se comunicar com o paciente, não adianta gritar. Você usa esse microfonezinho aí. E sempre certifica se você está falando com um profissional, enfim, né? Que o microfone esteja mutado. E você já tem vários problemas de gente estar conversando e não sei o que. Porque você não tem mais jeito, não sei o que. Quando vê o microfone está ligado, o paciente está lá na sala escutando tudo. Tá? Então, né? Está desconcentrado, às vezes o pessoal está falando de time, não sei o que vai tomar goleada, que Grêmio só empata, não sei o que, né? Então, cuide com isso, gente. Tu não sabe muitas vezes quem que é o paciente que está lá. Tu entendeu? Maior zelo, maior respeito, sempre, 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 tá? E aqui, interessa muito para vocês pelo seguinte. Esse aqui são filtros de reconstrução. É a parte que a gente chama de Photoshop. Quando eu faço um exame de tomografia, eu uso o algoritmo de reconstrução para me ajudar a melhorar essas imagens. Então, por exemplo, sempre eu vou usar um filtro aí soft, que a gente chama, que é para tecidos moles em crianças. Então, eu faço o meu exame, faço a aquisição, tenho lá 300 e poucas imagens, enfim, e aí eu aplico esse filtro. Mas o mais comum é o standard, modo automático, certo? Não, músculos e vísceras, digamos assim, tá? Eu deito o que é em relação aos detalhes, bom, que eu uso sempre para focando aí na questão de ossos. Edge, que você vai ver que eu tenho o endurecimento do meu feixe, e Lang, que é em relação ao parênquima pulmonar, certo? Então, depois de fazer a minha aquisição, a gente faz a reconstrução. E na reconstrução eu uso esses filtros aqui. Tá? Então, o mais comum modo automático é o standard. Mas, se eu quero ver osso, eu vou aplicar um de osso. Se eu quero ver pulmão, vou aplicar um filtro de pulmão. Quero ver onde parte mole, vou aplicar modo standard. Tu entendeu? Então, ele tem um filtro que ele vai te ajudar. Olha aí a diferença, ó. O modo automático para partes moles. Então, esse aqui, gente, eu estou vendo lesão cerebral na parte cinzenta. É isso que eu estou procurando. Se eu tivesse algum edema aqui dentro, se eu tivesse algum coágulo aqui dentro, ele apareceria. Mas o teu osso está brilhando. Eu não vejo nada de estrutura óssea aqui com detalhe. Gente, é a mesma imagem, o mesmo paciente. Eu simplesmente aperto um botãozinho, eu aplico a tecla, bom, e agora eu tenho parte óssea valorizada. Então, se ele tem algum trauma ósseo, alguma coisa assim, eu verifico, tá? E tem, tá? Eu sei que aqui não aparece, mas olha aqui, ó. Bem grave a fratura. E aqui não aparece, tá? Então, essa é a questão. Olha só que interessante, né?
Olha aqui, ó, seio frontal, ó, tem ar, tá? Então, isso que a gente procura, certo? Então, né, o seio frontal está livre, ou seja, então, isso é bom, né? Poderia estar ocupado, né? Às vezes tem algum edema, alguma coisa assim nesse aspecto, tá? Olha aí, ó. Faz uma tomografia, um corte axial na região torácica, modo automático de partes moles, tá? Então, o objetivo desse exame aqui é para ver pulmão, né? Então, você está vendo. Tem ar, tem um pouco uns pontos de calcificação, enfim, né? Mas agora, mesmo paciente que eu aplico o filtro de pulmão, olha a riqueza da minha imagem, tá? Então, isso aqui vocês vão utilizar muito, principalmente vocês que trabalhem com ventilação e nesse aspecto, tá? Então, faz diferença sim, né? Às vezes está junto do profissional, ó, agora você já sabe, usa aquele filtro de pulmão, tu entendeu? Só pede. Não vai ter que expor o paciente nada, a imagem já está lá feita, simplesmente é como se fosse um Photoshop. Então, usa essa reconstrução do filtro de pulmão, que você tem essa riqueza toda do teu parênquima pulmonar aí, ó, tá? Então, você consegue trabalhar, tá? O pulmão tá bonito, por sinal. Olha aí, ó, em relação aos detalhes, ó, de órbita, das mastoides, tá? Então, são filtros que a gente vai utilizando para preparar. Grande parte das nossas imagens são adquiridas no plano axial. É como se fosse um pão sanduíche, naquele formato. Mas também posso fazer no plano sagital, né, o que define o corpo aí em lado direito e esquerdo, né, ou plano coronal em anterior e posterior. Então, a tomografia, eu posso fazer reconstrução nos 3 planos. E é comum isso, tá? Então, às vezes você recebe uma imagem só no plano axial. Na verdade, é só uma questão de reconstrução nos outros planos. A imagem está lá. Às vezes o profissional que não entrega, que não tem necessidade, enfim, mas a imagem está lá adquirida. É um bloco, é computação, tá? Então, você sabe que você pode trabalhar nesses 3 planos aqui, né? Gente, em relação ao artefato. O artefato é tudo que não faz parte da minha imagem. Tudo que eu não gostaria da minha imagem. O mais comum é artefato de movimento. Por exemplo, esse paciente aqui que puxou o ar bem nessa hora aqui, ó. Ficou um risco, ó. Então, o médico experiente vai observar que isso aqui de fato, não, é da imagem, é um artefato. Outro poderia laudar isso aqui. Isso aqui é um artefato metálico. Olha como ele dá um brilho espiralado, é o que a gente fala. Tá? Então isso é um metal. Por isso a gente fala para os pacientes, né? Tem algum metal? Tira. Justamente para não causar esse metal, esse artefato. Ficha de anamnese, né? É um dos documentos mais importantes que a gente tem, aonde a gente vai questionar. Geralmente quem faz isso é a enfermagem, certo? Mas faz a nossa parte em analisar, né? Se ele está fazendo algum tratamento, se tem algum uso de medicação, se já teve alergia, se foi operado, se fez algum exame recentemente, algum problema, enfim, né? E verifica principalmente se está a assinatura do paciente. Gente, se por acaso ocorrer algum problema, certo? Isso aqui pode te resguardar de diversas questões. Porque está ali na anamnese, o paciente estava ciente, foi orientado e está a assinatura dele. Tá? Isso é bem importante, tá? Nesse quesito explicar, tá? E aqui, já nos encaminhando aí pro final, mostrar como é que é um protocolo de crânio, tá? Quando a gente vai fazer um exame, tu cadastra, vamos lá, Jonathan Tarouco, sexo masculino, coloca peso, coloca data de nascimento e coloca o número de protocolo, gerado lá para o hospital. Feito isso, a próxima tela aparece um esqueletinho, já seleciona o protocolo. Então, por exemplo, eu escolhi crânio, tá? Crânio rotina. Então, o paciente deita lá na mesa, posiciono ele, como vou mostrar no slide em seguida, e eu faço essa radiografia aí. Essa é uma radiografia de perfil, porque em cima dela eu vou planejar os meus cortes. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. O nome disso aqui pode ser Scout, topograma ou escanograma. Depende da marca do equipamento, cada um chama
né, de um nome, scout, topograma ou escanograma. Nada mais é do que uma radiografia. Em cima disso, eu vou planejar os meus cortes. Então, eu vejo se o paciente não tem nenhum artefato e se ele está bem posicionado. Tá? Feito isso, eu vou colocar as minhas linhas. Olha só que interessante, ó. Tá? Eu não preciso, dependendo do exame que eu estou analisando, não preciso nem pegar a calota craniana. Tá? Então, eu uso cortes com a mesma espessura, tá? Só que o incremento deles é separado. Observe o seguinte, aqui ó, tem um espaçamento, ó. Agora aqui, na supratentorial, é bem menos. Por quê? Porque eu tenho regiões aqui com muito interesse. Ossos muito pequenos. Região da hipófise aqui, eu posso ver a célula túrcica, enfim. Não é nessa região que a gente coloca aí na supratentorial. Então eu vou usar cortes com incremento, até com espessura menores nessa região. Nessa região aqui, nesse bloco, não tenho pequenos ossos, então não preciso, tá? Então, essas linhas que você está vendo é como a gente planeja um exame. Então, eu vou fazer a aquisição daqui de cima até aqui embaixo. Quanto tempo isso vai durar? Cerca de 2 segundos, tá? Cerca de 2 segundos. Então, deita o paciente lá na mesa, orienta ele a não se mexer, a manter a respiração normal, a não mexer a cabeça, tá? Eu coloco nesse exame, né, uma faixa na cabeça, só para ele não se mexer, tem um suporte para crânio, né? Eu faço um alinhamento ali dele, zero o meu equipamento, volto lá para minha mesa de comando, faço aquele scout, planejo os cortes e faço, tá? Em menos de 2 minutos o paciente já está fora da sala. É muito rápido. Tá? É muito rápido. E eu tenho aí, dependendo do meu equipamento, posso ter 200 imagens de crânio. Tá? Então, todos esses itens que você está vendo aqui fazem parte do meu protocolo. Então, isso é executar um protocolo. Né? Ó, faço um topograma, que é o perfil de crânio, da onde eu começo, onde eu termino. Na fossa posterior, sei lá, eu vou usar corte de 2 a 5 milímetros, na supratentorial de 5 a 10, certo? FOV, que é o Field of View, que é o campo de visão, de acordo com a área de interesse. O KV, que é o nível da radiação, o modo automático, certo? Depois eu tenho que fazer uma reconstrução de partes moles, né? Se eu usar contraste, é 2 ml por quilo. E aí, posso imprimir até 20 imagens numa folha. Então, isso aqui é protocolo. Para gerar essa imagem aqui, eu passo por todos esses itens aqui. Tá? Só que isso tudo já está no computador. É só basta, né, de certa forma, né, adequar de acordo com aquele paciente e executar. Tá? E aqui, gente, não podia deixar de trazer para vocês, né? Vocês bem sabem que, enfim, né, o padrão ouro diagnóstico do COVID, né, foi pela tomografia computadorizada. Tá? Então eu trouxe uma imagem aqui bem interessante para vocês. Ó, deixa eu passar esse videozinho aqui. Não tem som não, tá? Ó. Vou voltar de novo. Ó, todas essas partes do pulmão aqui, ó, tá? É o que a gente chama, né, daquela questão de vidro fosco. Olha, tá? A gente fez aquisição nos 3 planos, tá? Todo esse cinza que você está vendo cobrindo o pulmão ali, que a gente chama de vidro fosco, né? É a capacidade ventilatória que ele perdeu. Olha aí, ó. De novo, ó. Olha aqui, toda essa parte cinza aqui, ó. Olha aí, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá? Então fez um corte axial. Ó, um plano coronal. Olha aqui, ó. Toda essa aqui, ó. Tá? Isso é o vírus. Tá? E aí, num plano sagital, ó. Tá? Então, por isso que um paciente desse, né, com esse estado aqui, precisa de uma ventilação mecânica. Não tem condição nenhuma de estar respirando. Nesse caso aqui, tá? Ele só tinha ainda 10%. Tá? E aí que você entra.
depois, por isso que aquele paciente de lá tem um paciente que tem que ficar em decúbito ventral no UTI, tem toda a dificuldade para recuperar essa questão toda, tá? Então, eu tenho só mais um material para mostrar para vocês aqui rapidinho, peraí, só tirar aqui. Vamos acordar, daqui a pouco vai ter um lanchinho, a cantina hoje está aberta, o Jonathan falou, tá? Vai ter um espetinho lá embaixo, né, Jonathan? É isso aí. Deixa eu mostrar aqui uma imagem. Professor, só uma curiosidade. Pois não? Quanto tempo que dura uma máquina dessa de tomografia? O tempo de vida útil dela, tu É diz? tempo de vida útil, isso. Depende de quantos exames ela é feita. Por quê? O princípio de funcionamento é uma ampola, é o coração da máquina. Então, a gente fala que uma ampola boa, ela suporta em torno de 1 milhão e meio de cortes. No Celso Ramos, isso vai durar 2 anos. No Hospital de Caridade, 5 anos. Tu entendeu? É que nem o motor de um carro. Então, quanto mais cortes, menos vai durar. Então, a ampola ela tem um limite de cortes, é mais ou menos isso. E essa ampola, ela é trocada? E aí continua... Sim. Aham. Só que é o Sim. seguinte, é que nem trocar o motor de um carro. O Olha só, preço de... o Hospital Infantil pagou 700 mil reais no tomógrafo há 4 anos atrás. 700 mil. A ampola funcionou por 2 anos e meio e queimou. Queimou pelo uso, nada de errado, né? O valor da ampola, 600 mil reais. Quase o valor do aparelho. Então, eles compraram um novo tomógrafo. Por quê? Porque aí tu tem uma garantia melhor. Enfim, esse tomógrafo, eles conseguem vender as peças e não sei o que, ainda ganham dinheiro. Certo? Então, foi, né, para outro local. Então, acontece isso. Tem tomógrafo... Pode falar, Matheus. Professor, e sobre o acidente que teve aqui no Brasil, que eu não lembro como é que é o nome, foi Césio, não sei o quê. Césio Teve documentário. 137. Isso. Uhum. Sabe me dizer qual que era? Eu ouvi o documentário, mas faz muito tempo, eu não lembro direito o que foi, mas eu lembro que o hospital ele descartou o que seria essa ampola, é? Seria essa ampola? Não, tá, mas descartou um material radioativo no lixão. Isso. E aí no lixão o pessoal da reciclagem foi tentar reciclar e acabou acontecendo todo aquele problema lá. Sabe o que era, qual o aparelho, o que aconteceu? Claro, sei. Eu investiguei esse acidente, estive lá em 2017, completou 30 anos. E a nível de curiosidade, não sei se vocês vão ter aula ou não na quarta-feira, às 7h30, eu vou fazer uma entrevista com um profissional que foi responsável pela descontaminação do Césio. Tá? Eu vou fazer pelo YouTube. Então é o seguinte, Césio 137 é uma substância radioativa. Aqui a ampola é energia elétrica, como a luz. Eu ligo e desligo e acabou. Ah, sim. Aí, ó. Ó, o Jonathan ali, ó. Ô, Jonathan, eu também tenho meu aqui. Tá, ó. Então é o seguinte, Matheus, o Césio 137, naquela época era um pó. Tá? Então, eles desmontaram o equipamento de radioterapia que estava, de certa forma, foi abandonado num terreno, tinha uma casinha lá. Por que foi abandonado? Porque ele era um problema de dívida que tinha com aquela empresa, enfim, então eles deixaram o negócio lá. Só que é o seguinte, ninguém sabia, de certa forma, que ficou esse equipamento, porque ele custa caro para transferir. Ainda mais sendo um material radioativo, não posso botar aí numa Kombi e fazer um frete, entendeu? Então tem que contratar uma empresa, enfim, eles já estavam quebrados e acabaram deixando. Esses catadores entraram nesse local, pegaram esse material, tinha mais ou menos uns 200 quilos de chumbo, e venderam, abriram ele e venderam para um ferro velho. Eles não manipularam o Césio de certa forma. O ferro velho que comprou sim. Então, eu conheci inclusive um desses catadores em 2017. Os dois estão vivos até hoje. Os dois caras que pegaram o material estão vivos. Um perdeu parte do braço e outro perdeu parte da perna. Mas estão vivos, trabalhando e continuam trabalhando em ferro velho. Olha só, tá? O ferro velho, aonde abriram, aí lá foi o maior problema. Porque eles abriram como era um pó, esse pó começou a ser sendo distribuído, enfim, né? E o Odair, que era o dono desse ferro velho, ele se apaixonou. Então ela tinha um brilho, um azulzinho que chamava atenção. Então ele começou a distribuir esse pó aí para as pessoas. Parecia um sal.
tá? Então, o cloreto de césio, né, parecia um sal. Então, isso acabou contaminando. Teve 4 óbitos oficiais. Uma menina de 6 anos que manipulou o césio, comeu um ovo e ingeriu, que foi o mais grave, uma contaminação, ela morreu em 2 semanas. A esposa do dono do ferro velho e 2 funcionários dele. Ele não morreu de radiação. Ele morreu 7 anos depois de cirrose, acredita. Tá? E foi um dos caras que mais recebeu radiação. Então, eram 19 gramas, viu, Matheus? 19 gramas, cara, é uma colher de sopa. Se tu pegar de açúcar, isso é 19 gramas. E esse acidente foi o maior acidente em território urbano do mundo. Mais de 120 mil pessoas foram monitoradas, 6 toneladas de lixo radioativo foi retirado e vai ficar por 300 anos no repositório permanente Abadia de Goiânia, que fica lá perto. 300 anos por quê? Porque é o tempo que o césio vai demorar para decair. Né? Mas isso só aconteceu porque é uma substância radioativa, diferente da tomografia, que é raio-x, que não tem esse problema. Beleza? Beleza, obrigado pela explicação. Imagina. Professor Peter, Fala, aproveitando o Jonathan. gancho do Matheus, né, quero agradecer, está muito bacana, assim, tudo que você está trazendo para a gente. E uma curiosidade minha também, né, nesses 10 anos aí que a gente vem trabalhando junto, né, para quem não sabe, todo ano o professor Peter ele promove uma feira, e nessa feira é uma feira científica, então tem vários projetos ligados à radioproteção, várias curiosidades ligadas à radiologia, porque às vezes a gente pensa que a radiologia ela está exclusivamente no campo hospitalar, né, ligada à área da saúde, e na introdução do nosso eixo eu mostrei para vocês que a radiologia está em outros campos que a gente nem imagina, né, professor Peter? E falando assim em segurança, eu queria que tu só comentasse como que foi a questão do armazenamento, não só do equipamento, mas como que foi a questão dessas pessoas que foram contaminadas, né, com césio, porque teve todo um processo para poder enterrar, para poder condicionar, Sim. né, esses indivíduos. Poderia comentar para a gente? Claro, claro, sem problema. De fato, Jonathan, né, a radiologia, enfim, a gente trabalha aí com várias outras áreas, né, na radiotração, enfim, né, eu estou concluindo uma pós em perícia criminal. Eu trabalho com radiologia forense, scanner em presídios, scanners de cadáveres, enfim, a gente tem um IGP aqui, então eu faço scanner de cadáver. Justamente para quê? Para verificar fragmentos, né, de projétil. Então, o que o juiz quer saber? A causa da morte. Aquele projétil entrou por onde? Ele explodiu lá dentro. Qual foi a causa? Ele morreu pelo projétil ou ele já estava morto e depois foi disparado? Enfim, né? Um paciente, alguém que foi encontrado com suicídio. Ele morreu em virtude do suicídio? Tem a fratura aqui? Tem, né? As questões? Então, esses exames, tudo a gente tem que fazer radiografia. Né? Então, né, são várias áreas, digamos assim, é um leque bem grande, né? A gente trabalha com virtópsia. Eu faço tomografia e ressonância de cadáver, para não precisar fazer autópsia. Nosso estado ainda não tem. Já tenho em São Paulo 2 equipamentos, eu tenho no Ceará, o Ceará está bem na frente nesse aspecto, né? Então, de fazer autópsia, eu faço uma tomografia. Os mesmos protocolos em tudo, menos invasivo, mais rápido, né, para fazer isso. Jonathan, em relação ao teu questionamento, vamos lá. 120 mil pessoas foram monitoradas. Né? Monitoradas por quê? Para saber se estavam contaminadas com radiação ou não. Hoje, gente, com a informação que a gente tem, seria muito mais fácil. Eu coloco numa televisão, eu explico para as pessoas. O césio é uma substância radioativa que é em pó, que você não pode manipular, fique longe dele, enfim. Beleza. Agora, em 1987, mal tinha televisão, rádio era forte. Goiânia, ainda naquela época, nem exportava cantor sertanejo, só exportava carne, olha lá. Né? Então, era comunicação muito precária. Então, as pessoas começaram a ficar sabendo, tal do césio, a pessoa está contaminada. Então, gente, criou um alarde muito grande. Certo? Falta de informação. Então, as pessoas foram convidadas
para ir para um estágio, tá? E aí, nesse estágio, né, elas eram monitoradas com detector de radiação, com Geiger-Miller, para verificar. Dessas 120.000, 254 pessoas estavam com algum tipo de contaminação. Seja no sapato, seja no cabelo, enfim. E aí eu tenho que descontaminar elas. Se está na roupa, tira a roupa, descarta e vai. Mas é a pessoa que está no cabelo, tira o cabelo. E aquela que está na pele? Aquela que está na pele tem que tomar banho. Tem que fazer suar, tem que esfregar a pele, tem que fazer esfoliação. Gente, eles botavam as pessoas em um paredão com mangueira daquelas de caminhão de bombeiros e davam água de jato nas pessoas para tirar. Além de rapar todos os pelos do corpo. Imaginou, Sara? Já não gosto de tomar banho com ducha forte. Agora tomando aquele paredão ali ainda, né, com essa ducha. Então, era complicado. Quem já foi oficinas, né, os mecânicos aí tem um sabonete junto com areia. Esse que eles usavam nas pessoas, fazer esfoliação. A gente usa para tirar graxa na mão. E o pessoal esfregando nas costas, no rosto, para tentar tirar. Sem falar isso, as pessoas não sabiam que mal que poderia dar. Não sabiam o que é radioatividade. Tinham uma noção porque um ano antes aconteceu o acidente de Chernobyl, que explodiu um reator nuclear. Entendeu? Então eu tinha medo que ia ficar que nem aquilo, ia ficar radioativo e não sei o quê. Então, dessas 254 pessoas, 60 foram hospitalizadas. Algumas ficaram em Goiânia, os casos mais graves foram levados para o Rio de Janeiro, né, para um hospital lá. Não era referência, mas resolveram direcionar para lá, né, inclusive aquelas pessoas que vieram a óbito. Né? Gente, eles se revoltaram, eles colocaram todas essas pessoas numa ala. Imagina, a pessoa está contaminada com a radiação, ninguém pode se aproximar. Quem é que vai tratar as feridas? Quem é que vai dar comida? Tá? Então, foi uma revolta muito grande que aconteceu, enfim. Né? E a radiação, como é que eu tiro do corpo? Às vezes não tem o que fazer, eu vou tratar os sintomas. Se está com dor de cabeça, se está com náusea, muita gente reclamava de náusea, sangue, né, os diarreia sanguinolenta, eu vou tratar esses sintomas. Esses são alguns sintomas de radioatividade. Então, altas doses de radiação. Isso não vai dar na área médica, fazer um raio-x e tomografia. Isso é exposição à radioatividade, um reator nuclear, ou como o caso que aconteceu. Todo aquele lixo, então, foi separado, né? 6 toneladas de lixo foi colocado em container e foi feito um repositório, que na época era temporário e acabou ficando permanente. Então, isso tudo hoje está em Abadia de Goiânia. E vai ficar lá, bem monitorado. Tem um centro da CNEM, que é a Comissão Nacional, que faz todo esse monitoramento, enfim. Né? É um centro de pesquisa bem avançado, enfim. Né? E se garantir que isso jamais volte a acontecer em qualquer lugar do mundo de novo. Porque realmente marcou muito. Tá? O pessoal muito faz uma referência, tipo o Matheus Neves mencionou, ele lembrou. Tu entendeu? Lembrou. E 13 de setembro agora completou 33 anos desse acidente. Tá? Então é algo realmente que marcou em relação, né, de forma trágica, mas oficialmente 4 mortos apenas. Foram enterrados em caixão de chumbo, tá? 400 quilos cada caixão. Loucura, né, gente? Loucura. Fala, Tarouco. Posso só mostrar meu vídeo aqui da tomografia? Pode. Eu falo pouco, hoje eu tô quieto, eles estão até estranhando, né? Não. Capaz. Isso aqui, gente, é rapidinho, só para ilustrar para vocês, tá? Quando a gente fala do equipamento de tomografia, né, para vocês terem como é que o giro dele, tá? Olha só. Okay. Scene 1, take 5. Mais de 3.000 rotações por minuto. Agora tu imagina todos esses cabos aqui rodando junto, gente. E não vaza óleo, não sai nada. Tu entendeu?
Então, olha a tecnologia envolvida. Claro, o paciente não vê isso aqui girando tudo nessa velocidade, porque tem uma carcaça bonitinha ali, mas ele gira exatamente assim. E ainda produzindo imagens, tá? E aqui, né, para mostrar para vocês como é que a gente pode aí brincar com tomografia computadorizada. Olha aí. Essas brincadeiras aí que a gente pode fazer, tu entendeu? Então isso é reconstrução, né? Encanta, né? Com os olhos, enfim. Então, às vezes, para o planejamento de uma cirurgia, enfim, então, colocação de prótese, até para mostrar para um paciente o que é mais fácil entender uma lesão, enfim. Então, a gente faz esse tipo de reconstrução 3D, né? Que é software, puramente software em relação a isso, né? Gente, eu tenho equipamento hoje que foi achado uma múmia. Eles conseguiram fazer a reconstrução do rosto para mostrar quem era aquela múmia. Então, imagina, tu acha um cadáver, fazer a reconstrução do cadáver para tentar identificar o rosto, tá? Então, as coisas têm avançado bastante. Eu tenho software hoje com detecção automática de tumores. Custa caro, mas eu já tenho. Eu tenho Joinville, por exemplo. Então, eles passam um scanner, né? Uma imagem como essa, enfim, e o software vai te mostrar aonde tem uma áreas mais hipercaptantes, onde houve uma diferença de atenuação, muito provavelmente indicando uma lesão tumoral. Ou seja, diagnóstico usando inteligência artificial. Tá? Então, essa é a tomografia computadorizada. Questionamento, gente, vamos lá. Estão assustados, parece? Não. Sem perguntas, professor. Muito interessante a sua aula. Muito obrigado pelos ensinamentos.
Imagina. Que bom, Matheus, que bom. Professor Peter, eu até sempre comento assim com cada turma que eu tenho a possibilidade, né, de trabalhar, né, que o tecnólogo em radiologia ele é o nosso melhor amigo, né? Porque Uhum. muitas vezes, quando a gente está dentro de uma formação, né, dentro da graduação, a gente aprende as disciplinas segmentadas. A gente tem lá anatomia, aí a gente cai na disciplina aqui de radiologia, né, a gente acaba tendo uma carga horária de raio-x, de tomografia, de ressonância, de mamografia, enfim. E é muito difícil, às vezes, para quem não tem aquele olhar tão apurado, ver, às vezes, uma estrutura que ela é tridimensional, às vezes, numa imagem, que ela envolve Sim, sim, como sim. no raio-x, né? E aí a gente pega uma tomografia que consegue mostrar uma série de estruturas que, por exemplo, no raio-x a gente não vê, né? E eu comento, às vezes, para os nossos alunos que não tem uma hierarquia, né? O que é melhor? É como tu disse ali no início, o que que eu quero? Então, eu sempre costumo dizer que a tomografia é aquele exame da velocidade, né? Então, se o cara, por exemplo, teve uma lesão, teve um acidente automobilístico, fez um TCE, será que vale a pena fazer um raio-x ou vou fazer uma tomografia ou eu vou fazer uma ressonância, né? Então, quando tu mostrou ali o equipamento, ali o vídeo, né? Então é fantástico, né? A gente coloca aquele paciente que teve uma lesão grave, em 5 minutos a gente já tem a imagem, a gente já tem um diagnóstico, a gente já consegue, a equipe multidisciplinar já consegue ser mais assertiva na conduta clínica, né? E coisas que se a gente for parar para analisar, há anos atrás, se a gente não tivesse esse recurso, será que a gente teria as mesmas respostas, né? Que a gente Pois tem é. hoje pensando no desenvolvimento, né, da evolução clínica do paciente, né? E uma coisa interessante que a gente conversa sempre, né? Que eu sou bem entusiasta assim, né, das imagens, né? Porque o protocolo hoje para o tecnólogo ele é muito importante, né? Porque eu preciso entender do posicionamento, eu preciso entender da anatomia, né, porque também de nada adianta eu ter todo esse material se eu não tenho essa noção, né? É o que eu digo às vezes o aluno, ele muitas vezes quando ele chega, por exemplo, hoje a gente pegou uma nova equipe lá na cardiorrespiratória, e aí o aluno, quando ele pega a imagem, ele às vezes tem uma certa dificuldade para poder visualizar, né, Uhum. cada estrutura, né? Então, eu queria que tu desse para a gente Claro. um toque, assim, claro que a gente agora nas próximas aulas eu vou segmentar, a gente vai ver tecido do crânio, do tórax, abdômen, enfim, né? A gente sempre vai ver as principais estruturas que são de maior interesse para a gente, né? Mas o que, que eu sempre digo para os alunos, não vai ser em uma aula, né, professor Peter? Não Exato, vai cara. Ó, ser numa sequência, né? Eu estudo com o professor Peter há 10 anos e cada vez que eu encontro ele eu aprendo mais, a gente troca mais ideias. Quando eu penso que agora eu estou entendendo isso, não, mas tem isso aqui agora. Então é um processo, né? Então é isso. Queria te agradecer, Peter, por estar sempre compartilhando conosco. A gente vai te convidar para os próximos encontros. Pessoal aqui, todo mundo gostou, tem gente aqui no chat, já botei aqui no Instagram também, todo mundo batendo palma aqui, te mandando abraço. imagina, Jonathan, é um privilégio poder contribuir, né? E de fato, como você falaste, né? É muita informação, é que nem um quebra-cabeça e a gente precisa ir juntando essas coisas. Então, tu está começando, né? Enfim, tens a minha admiração porque tem alguém que foi, tu é o cara das imagens, né? Tu é o cara do fisioterapeuta, acho que mais entende de radiologia aí que eu conheço. Né? Então, realmente, você vai agregar bastante para essa turma. Que bom crescer o privilégio de ter você em relação a esses estudos de imagens, né? Eu tenho um primo que tem uma clínica de fisioterapia e não foi uma, duas vezes que eu fui até lá, enfim, explicar a ele que ele falou, tinha uma imagem, Peter, eu não estou enxergando aqui dentro, né? Você me explica. Né? Então, a gente precisa de fato andar juntos, são complementares. Né? E vocês podem ter certeza, são os poucos alunos que estão tendo esses tipos de informação. A maioria não tem nenhuma ideia. Vai chegar, quando estiver no hospital, vai ver uma imagem, quando vê, está vendo, olhando o raio-x de cabeça para baixo, tu entendeu? Então, e o Jonathan consegue justamente essa questão. Então, assim, gente, grande parte, talvez o mais importante, de fato, é a análise de imagem. Você analisar, poder interpretar a imagem, olhar de maneira correta, com a luz adequada, enfim. Né? E você já está vendo em relação a essas necessidades.
Quanto mais imagem você vê, mais o teu olho vai ser treinado. Não tem outra maneira senão isso. E o Jonathan tem muita imagem. Ele tem mais de 2.000 imagens, tá? Então, essa questão aí só vai deixar o olho de vocês mais treinado, né? Mais aguçado e vai, de fato, te preparando em relação a esses quesitos, né? E como tu mencionaste ali, Jonathan, né? Se não tivesse uma tomografia, só que tem muito lugar que ainda não tem, né? E o pessoal fica no raio-x. Então, muita conduta de médico é baseada em cima do quê? Às vezes somente em cima de um raio-x. Cara, para te laudar um trauma de crânio, TCE só em cima de um raio-x é muito difícil. Então, é um paciente que quando vai depois estar convulsionando, não sei o que, eles não sabem por quê. Né? Quando vai estar lá um trauma, ganha uma alta que não era para ter ganho, enfim. Né? E a própria tórax de alta resolução que a gente faz na tomografia. Né? Então, o fisioterapeuta está em cima, a gente fazia exames no qualidade, a fisioterapia em cima ali, né? Tentando verificar por quê. Ele que depois vai tentar, né? Aumentar essa capacidade ventilatória, tentar resgatar de novo. Né? Então, enfim, aproveitem isso, né? Contem comigo aí que a gente puder estar trabalhando, né? Juntos, pode ter certeza. Né, explicando essas diversas áreas aí de atuação em relação, né, análise de imagens, enfim, e complementando. Então, dica de hoje é que estudem anatomia radiológica, tá? Analisarem imagens, enfim. Tem um site, tá, chamado Emails, tá? O site eu só vou abrir para vocês aqui, tá? Ele é pago. Tá? Ele não é um site aí gratuito, infelizmente, tá? Mas, enfim, pede um cartão do Jonathan, o Jonathan 17, tá? Então, olha só, Emails e Anatomy, tá? Então, gente, por exemplo, tu veio aqui em cima, e Anatomy, tá? E aí você tem, olha só, então, por exemplo, aqui, ó, tudo que é premium, né? É pago. Tudo que é termo, né, acaba sendo pago. Mas, por exemplo, ó, vai numa ressonância de cérebro. Gente, eu aprendo muito aqui. As avaliações em cima, imagens fidedignas, enfim, tá? Então, carregar aqui, aí já vai te mostrar um pouquinho, ó, tá? Há imagens de alta resolução, onde você consegue, de fato, né, demonstrar, olha só, ó, só mostrando aqui, ó, girando, né, mousezinha, né, tá? Posso mudar, claro, vou mudar o idioma aí, eu vou botar português, ó, tá? Ó, olha isso, gente, é fantástico, ó, tá? Então pode mudar o plano, enfim, tá? Posso em relação mudar, ó, tô falando de ressonância, lembra que eu falei que tem os pontos, ó? Olha isso, ó, tá? Então eu posso verificar os pontos que eu quero, enfim, em relação a isso. Cancela as estruturas anatômicas, posso mudar, né? Posso salvar, enfim, fazer, tá? Especificar, destacar as imagens, enfim, é bem bacana. É um site bem bom, tá? Chamado Emails, emails.com, tá? Então fica, vou botar o link para vocês aí. Jonathan, é isso, meu garoto. Isso aí, muito obrigado, professor Peter, mais uma vez pela parceria, né? E agradecer a todos que ficaram conosco aí. Eu gravei essa aula, depois eu vou disponibilizar essa aula, vou também compartilhar com o professor Peter, né? E as atividades, gente, já estão lá no EVA, então vocês podem acessar a aula de hoje, já de tomo, tem ali, tem 2 atividades para a gente realizar ali, que são os nossos temas de casa, não esqueçam, né? E mais uma vez agradecer, tá, professor Peter? Imagina, gente, obrigado pela atenção, com certeza, tá? Obrigado pela oportunidade de vocês aí, tá, gente? Um forte abraço, tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Imagina. Obrigado, professor. Valeu. Valeu, Boa gente. noite. Aí, mas Obrigada, boa noite. Vamos tirar uma foto, peraí. Obrigada, boa noite. Quer tirar uma foto, Jonathan? Vamos, Então, vamos, vamos. Vamos fazer uma foto, fazer um bumerangue. Todo mundo aí. Ah, não, eu sou o cara do bumerangue. Eu quero ver se o Instagram me paga, cara. Olha, o pessoal até ligou a câmera agora, aparecendo. Tem gente atrás das câmeras ali mesmo, ó. Tem gente. Eu vou fazer uma foto, todo mundo sorrindo. Aí, vamos esperar, tem mais gente ligando aí. É só... 1, 2, peraí. 1, 2, 3, sorriso. Aí. Nossa, eu não consigo entender. Peraí, mais uma. Estou fazendo uma coisa errada?
Aí, agora eu vou fazer o bumerangue, calma aí. Agora o negócio aqui é completo. Vou pegar minha latinha aqui, ó. Aí, vamos pegar Minha aqui o radioativa. bumerangue. Ah, vou pegar aqui também. Aí, o meu tá Latinha meio pequeno. radioativa. Aí, galera, 1, 2, 3. Vamos começar a se mexer aí, ó. Bora. Vamos se mexendo. Tá todo mundo... Até coçar o nariz vale. Vamos lá. Isso. Eu ainda não apertei o botão. Tá todo mundo parado. Sara, Abaixa o fogo da carne. Fala, 1, 2, 3 e 1, vai. 2, 3, aí foi. Vai. Apaga o fogo da carne aí. Vai. Aê. Pronto. Fechou, galera. Obrigado. Fiasqueira, Grande Jonathan. abraço. Falou. Tudo de bom Falou, para todos Jonathan. aí. Beijo no coração. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Valeu. boa noite. Até. Tchau, valeu. Tchau. Boa noite. Tchau, prof. Tchau, boa noite. Obrigado, gente.